Marcação na curva ou marcação a mercado? Você já ouviu esses termos? Se você ainda não ouviu esses termos, você vai ouvir bastante, tá? Porque agora, no começo de 2023, vai mudar uma regra de alguns investimentos que vai mudar de marcação na curva para mercado. Isso vai dar uma bagunçada boa aí na cabeça de muita gente. Então, se você ainda não ouviu ou se você está vindo justamente para entender o que é isso, porque já chegamos em 2023, por exemplo, fica aí comigo até o final do vídeo que você vai entender todos os detalhes aí da diferença entre marcação na curva para a diferença entre marcação a mercado, que impacto que isso tem, como é que você faz as contas, como é que você analisa os investimentos. É isso, tá? Se você não me conhece, eu sou o de Matos, aqui do canal de Matos Ensina, especialista em investimentos, está aqui para te ajudar a investir melhor e se tornar investidores independentes, tá? Este é o meu grande objetivo. Então, vamos aqui direto para a nossa aula. Marcação na curva ou marcação a mercado, tá? O que a gente vai ver? Mudanças que estão vindo, tá? Talvez se você já estiver em 2023, já chegou, tudo bem? O que muda na prática, tá? Vamos ver como é que funciona na curva, como é que funciona a marcação a mercado, benefícios, tá? De você marcar a mercado e vamos fazer cálculos na prática também, beleza? Agora, uma questão, enquanto eu gravo este vídeo, tá? Até dia 22/11, é possível ainda você assistir o replay do evento que eu fiz aqui, que é o webinário O Investidor Independente, uma aula ao vivo que eu dei aqui no YouTube, tá? Que te dá um passo a passo para você se tornar um investidor independente, tá? No dia 22/11, às 23h59, eu tiro do ar esta aula, tá? Era uma aula exclusiva. E aí, se já passou o prazo, tudo bem, tá? Se passou o prazo, não tem como eu voltar ela aqui, tá? Porque eu vou ter deletado já. Mas você pode se inscrever para eventos futuros aí, tá? Que eu fizer. Você coloca o seu e-mail aqui, clica no link que tá aqui na descrição. E aí você pode se inscrever para eventos futuros que eu fizer. E aí você vai ficar por dentro, beleza? Então vamos continuar aqui. O que vai mudar? Essa é a questão. Deixa eu voltar. O que vai mudar? A partir do dia 2 de janeiro, a partir do primeiro dia útil do ano, 2 de janeiro de 2023, debêntures, CRIs, CRAs e títulos públicos federais negociados no mercado secundário vão passar a ser marcados na curva. A mercado, melhor dizendo, hoje eles são marcados na curva, mas eles vão passar a ser marcados aí a mercado, como os títulos públicos federais normal, quando você vai lá no Tesouro e compra, tá? E aí o seguinte, a gente vai explicar nos detalhes, tá? O que isso impacta, como é que isso funciona, mas vão ser marcados na curva, tá? Vão ser marcados a mercado, isso dá uma confusão na cabeça. Vão ser marcados na mercado e não mais na curva. Você pode sempre ver como é que tá a rentabilidade do seu investimento olhando a curva normal dele. Ou você pode ir lá e começar a ver, de fato, quanto que tá valendo aquele investimento no momento. A gente já vai explicar aqui no detalhe como é que é marcação a mercado ou marcação na curva, tá? Agora, só para você pensar, no Tesouro Direto, quando você investe lá, já é mercado, tá? O valor que você vê que está lá no seu bolso ali é, de fato, a marcação a mercado. Mas você pode ver a curva de rendimentos também. Se você entra lá no site do Tesouro Direto, navega lá e clica nos seus investimentos, você vê um gráfico lá que tem as duas questões, que é a marcação a mercado e a marcação na curva de rendimentos, tá? Tesouro Direto já é assim. Agora, esses outros títulos também, debêntures, CRIs, CRAs e também títulos do Tesouro que estão no mercado secundário. Porque às vezes você pega um título direto lá com sua corretora, com seu banco, tá fora do Tesouro Direto mesmo, tá? Que fica aí no mercado secundário. E aí você só vê ele indo para cima, aí você pensa, nossa, é muito melhor eu comprar inclusive um título aqui do que eu comprar lá no Tesouro Direto, que lá no Tesouro é aquela coisa, né? Vai para cima, vai para baixo, dependendo da condição do mercado. Mas não é tão bem, não é só isso, tá? Não é bem assim, porque no Tesouro também existe uma curva que vai só indo para cima, que é quando você marca os investimentos na curva. Daqui a pouco a gente vai para o Excel, eu vou mostrar de fato esses dois gráficos. Eu vou construir os dois gráficos com vocês, tá? Então não saiam desse vídeo. Marcação na curva é a curva de rendimentos, e quase sempre sobe. Como é que funciona isso? Você comprou um pré-fixado, um título, tá? Aqui tem lá, a taxa é 12% ao ano. E aí você pode dividir esses 12% para um dia útil e cada dia útil vai somando um pouquinho. Ele vai sempre subindo, 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 subindo e assim por diante até o vencimento, tá? Isso é o quê? É o que é justo para cada dia se você divide, tá? Todo aquele rendimento do período para cada um dos dias. Mas você também pode fazer o seguinte: se eu quero vender esse título, quanto que ele vale hoje? Você pode fazer essa pergunta: quanto que ele vale hoje? Aí você olha lá no mercado secundário. Quanto que eu posso vender esse título aqui? Esse CRI, esse CRA, essa debênture. Aí você olha no mercado e vê que você pode vender mais caro do que está na curva, por exemplo, ou então mais barato.
o preço não está igual ao preço da curva. O que é isso? Você está vendo de fato a cotação do mercado para aquele momento. Então essa é a questão. Quando você olha a marcação na curva, você está vendo o que seria justo, o que seria normal, dado o passar do tempo, dada a taxa que você tem. Quando você olha o mercado, você olha hoje, a situação hoje do mercado, como é que está o interesse dos investidores por aquele seu investimento ou algum investimento parecido com o seu, tá? Então, essa é a principal diferença. Agora, eu não saí dessa tela ainda porque eu escrevi quase aqui, eu quero explicar por que quase, tá? Quase sempre sobe. Porque você pensa, na curva, então tá sempre subindo, mas não é bem assim, porque se você tem um investimento que é atrelado à inflação, em algum momento que dá deflação, agora em 2022 a gente teve 3 meses seguidos de deflação, tá? Não, né? Teve questões especialmente aí de impostos, tá? Que aí acabou reduzindo os preços que tinham subido muito. Mas quase sempre sobe por quê? Porque se você tiver um título indexado à inflação e a inflação vier negativa, tá? Se vier deflação, aí a sua curva de rendimentos vai cair naquele mês, tá? Se tiver inflação ali, beleza? Então, podemos ir adiante. Marcação a mercado é o quê? Ajuste do preço de um título às condições de mercado daquele momento. Tá? Existem dois fatores aqui. Um fator, a taxa sobe, o outro fator, a taxa cai. Então, quando a taxa sobe, o preço do título cai. Quando a taxa cai, o preço do título sobe. Movimentos aqui de curto prazo, tá? Então, é algo inversamente proporcional. Mas no vencimento, as curvas se encontram. Essa curva mercado e a curva de rendimentos. E a curva é porque descurva. Curva é porque é o gráfico, tá? A marcação na curva e a marcação a mercado, as duas se encontram lá no vencimento, tá? Você sempre vai ter a mesma rentabilidade. Se você segura um título até o vencimento, você poderia estar olhando exclusivamente para a marcação na curva, sem problema, tá? Os benefícios de você marcar a mercado, tá? É que você tem uma real noção da sua posição hoje. E é isso aqui que vai mudar, tá? Não vai ter mais marcação na curva, vai ter, tá? Mas todos os títulos vão ter que ser marcados também a mercado. Todos os títulos quais? Aqueles que a gente mostrou ali, que aí são debêntures, CRIs, CRAs, títulos públicos federais negociados no mercado secundário. Todos esses caras vão ter aí benefício de quê? De você ver a real noção de quanto você tem de fato, se você precisar de dinheiro hoje, quanto que você tem. Aí você vai ver de fato quanto que seria para você liquidar sua carteira, tá? Para você pegar de fato aquela debenture e vender. Porque você fica vendo só a marcação na curva e você só vê a debenture subindo. Só que a debenture é uma loucura, né? Porque primeiro tem vários riscos ali dentro, né? O primeiro dos riscos é a empresa, onde você está investindo, né? Que aí qual a garantia de uma debenture? É o balanço da empresa, é a própria empresa. Outra questão, as condições de mercado. Então tem dois fatores de risco que fazem as debentures variarem bastante. Se você compra debentures, essa é uma das questões aqui que vai ser mitigada. Você vai conseguir ver aí de cara se está fazendo sentido, como é que está a sua rentabilidade ali naquele investimento, tá? Benefício que aumenta a liquidez no mercado secundário, tá? Porque você acaba podendo aproveitar melhores os movimentos. Você vai conseguir ver que está descolando da curva, tá? Então você pode começar a ter até umas estratégias a mais, tá? De você vender os investimentos aí quando tem uma oportunidade boa, quando as taxas caem, tá? Então essa é a questão. E aumenta a liquidez porque você vai estar vendo ali de fato que tem um mercado secundário, que tem um valor agregado, que você pode sair do investimento, pode entrar mais nele, tá? E acaba o susto quando você vende antecipadamente, que isso acontece demais, tá? As pessoas investem lá no título, tá? Debênture, CRI, CRA. E aí precisa resgatar antes. O que acontece? Vai lá e manda o comando, faz o comando de resgate. Aí tava lá, 110% que era para ela ter de rentabilidade. Aí cai na conta uma rentabilidade que ela, uai, mas que rentabilidade é essa? Para onde foi meu dinheiro? Né? Como é que é isso? Eu achei que eu tinha 100 mil lá, caiu 90 mil. Para onde foi 10 mil? Tá? Por que isso acontece? Porque as pessoas estão olhando a marcação na curva e não a marcação a mercado, tá? E aí a gente vai trazer um exemplo aqui, tá? Com um título do Tesouro, mas pode ser qualquer investimento aqui desses que tem aí características de renda fixa, né? Que seria, por exemplo, pré-fixado, ou então indexado à inflação, ou então indexado ao CDI. A gente vai pegar no Tesouro aqui o pré-fixado 2029, tá? E vamos fazer simulações para vocês verem, tá? Na prática aqui, como é que funciona essas duas curvas, tá? Que é a curva de rendimentos e a curva de marcação a mercado. Não posso deixar de falar uma última vez que você ainda tem tempo aí de assistir o replay aqui do webinário Investidor Independente, que vai sair do ar já já, beleza? E a gente vai para o nosso Excel agora. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Beleza. Seguinte, eu peguei aqui
ou aquele cara, tá, que vence em 2029, tá? E a gente vai fazer o seguinte, peguei dados aqui de 2022, tá? Desde 21 de fevereiro de 2022, que foi quando esse cara nasceu. Ele nasceu neste preço aqui, ó, 47403, e nessa taxa, 11,55. Vamos supor que você comprou um título, beleza? Você comprou um título que vale isso aqui, ó, 47403, tá? E aí você vai ter duas curvas. Simples assim, você vai ter essa curva aqui, ó. Deixa eu pegar todos esses dados e colocar isso aqui num gráfico, olha só. Você vai ter essa curva aqui. Que curva é essa? É simplesmente a curva de marcação ao mercado, tá? Que é o título indo para cima e para baixo, dadas as condições de mercado. E você vai ter a outra curva que está aqui do lado. Que curva é essa? É a curva de rendimentos, tá? Que seria de fato o seu título só subindo. E como é que você faz essa conta? A seguinte questão. Vai ter um dia útil aqui, tá? Cada data vai ser um dia útil. Então eu vou pegar essa taxa que a gente tem ali e transformar ela para dia útil, tá? E vou multiplicar isso aqui por 1 mais a taxa, só que para dias úteis. Então eu quero um dos dias úteis dos 252 dias úteis que existem. Então vai ser isso aqui, ó. Vamos colocar. Era 474,03, tá? E aí, no dia seguinte, tá? No dia seguinte, foi para 474,23. E aí, no dia seguinte, foi para... Vai ser sempre a mesma taxa lá do começo, que é essa daqui, ó. 11,55, que é a taxa que você contratou. Tá? Então, pronto. Você contratou a taxa de 11,55, tá? Comprou era 474,03. Depois foi para 24 centavos. Depois foi para 44 e assim por diante, tá? Todo dia vai subindo aí uma fraçãozinha dessa taxa. Isso aqui vai ser uma linha reta, tá? Vai ser uma linha reta. E a gente vai jogar isso aqui lá para baixo. Deixa eu ajustar aqui. Jogar lá para baixo e colocar no mesmo gráfico, tá? Este gráfico aqui vai ganhar agora. Adicionar mais uma coluna aqui, ó. Adicionar esses dados aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Tem tudo para dar errado, mas vai ver que dá certo. Vamos ver. Deu tudo errado, deixa eu ajustar. Agora sim, temos aqui o nosso gráfico, que é o preço aqui da compra, tá? Preço unitário da compra e a marcação na curva. Então, ó, você comprou bem aqui, tá? E o preço, ó, começou a subir na marcação ao mercado, que tá valendo no mercado, depois despencou, tá? O que era justo, por exemplo, neste momento aqui, ó, olha que curioso. Nesse momento aqui, ó, bem aqui, nessa janela aqui, ó, tá vendo? A curva de rendimentos estava lá em cima. O que você deveria estar ganhando está aqui em cima. Mas, de fato, se você fosse vender no mercado, estava lá embaixo. Estava bem aqui embaixo. Isso aqui é o quê? É o efeito da marcação ao mercado negativo. E aí, o que aconteceu nesses dias aqui? Só de olhar o gráfico, você pode saber que é o quê? As taxas subiram. Então, se você vê, vamos pegar que data é essa, ó. Vamos ver se ele me mostra aqui que data é. Ó, 17 de março de 2022. Então, do começo até 17 de março, você vai ver o que aconteceu, ó. 17 de março está aqui. Vamos abrir aqui a taxa. A taxa vai ficar do lado de cá. Pronto, tá aqui, ó. 12,54 a taxa, tá? E aí, qual que era a taxa? Lá do começo era menor que essa. Tá, era menor que essa, 11,67. Então, ó, saiu de 11,67, foi para 12,54. A taxa subiu. Quando a taxa sobe, o preço cai. A gente vê no nosso gráfico aqui. Simples assim. Tá aqui. Eu buguei o nosso gráfico todinho aqui. Deixa eu arrumar. Pronto. A taxa sobe, o preço cai, tá? E aí depois, ó, foi lá em cima, tá? O que aconteceu aqui, ó? Daqui até aqui, vamos ver essa data aqui, ó, 5 de abril de 22. A gente vai lá no dia 5 de abril e descobre que voltou para 11,25. Ó, era 11,67, agora a taxa tá menor, tá 11,25. E quando isso acontece, você ganha mais do que a curva de rendimentos, tá? Quando a taxa cai abaixo da taxa que você comprou, você tá ganhando mais do que a curva de rendimentos, que é esse verdinho aqui. Agora você vê o seguinte, essa compra aqui foi péssima, né? Porque você tá sempre abaixo aqui, quase sempre abaixo do que era justo, tá? Essa compra aqui foi péssima. Por que que ela foi péssima? Porque a expectativa de juros futuro aumentou, tá? Quando a expectativa de juros futuro aumenta, você tem o movimento no mercado. São essas quedas fortes aqui. Tá? Por exemplo, aqui recentemente
Temos aí expectativa de juros futuros subindo muito pelas incertezas aí com a transição de governo. E aí você vê isso aqui, as taxas disparando e o preço do título despencando. Este é um movimento que sempre acontece, tá? E aí, a gente vê aqui para vocês verem essas duas curvas. E aí tem um outro fator. Agora, o sua debênture, o seu CRI, o seu CRA, que estava sempre aqui na linha verde, ó, sempre subindo, eles vão ter um gráfico desse cinza aqui também, tá? E você vai ter essa opção, tá? Dependendo do banco ou da corretora, você vai ter a opção de trocar. Eu quero ver a curva de rendimentos, eu quero ver a curva real de marcação a mercado, quanto está valendo hoje, tá? E você vai conseguir ver isso aqui, de fato, como é que está os seus investimentos. Porque olha só, que problemão você estar bem aqui, ó, neste ponto aqui, achando que você tem para cada um título lá por volta de R$ 490. Só que na verdade, para cada um título você tem aqui, ó, 440, tá? Isso aqui parece o quê? R$ 50. Mais R$ 50 para um título. Se você investiu aqui R$ 20.000, seria o quê? 20 mil dividido por quanto o título vale quando você comprou, que é esse valor aqui, seriam em 42 títulos, vezes R$ 50, ó. São R$ 2.100 que você achava que tinha e não tem, tá? Isso é normal de acontecer. R$ 2.100 você achava que tinha, tá aqui do lado, ó, na continha. E você não tem, tá? Por quê? Porque você tá olhando só para a curva de rendimentos. E aí o que eu já vi fazerem? Pior de tudo, tá? Isso aqui a gente tá olhando para taxas pré-fixadas. Aí tem taxas que são o quê? Percentual do CDI. O que eu já vi fazerem? O cara foi lá e contratou 120% do CDI, tá? Beleza. E aí, tava lá lindamente subindo o percentual do CDI, ele pediu o resgate. O que aconteceu? A corretora foi lá e vendeu, colocou na conta dele, e aí colocou, beleza, seu rendimento foi de 12%. 12%. Não do CDI, 12%. O que ele fez aqui? O que aconteceu? A corretora escondeu para a pessoa quanto que tinha sido a venda no mercado secundário. Não escondeu, não, de Matos. Está aqui 12%. Mas, pois é, como é que você compara 12% com 120% do CDI? Por exemplo, vamos lá, você ficou um ano. Não foi um ano, não, mas vamos supor que você ficou um ano aqui. Deu 12%. Você teria que pegar o CDI de todo esse período. CDI diário, então CDI mensal, tá? Mensal ficaria meio aproximado, mas você teria que pegar o CDI de todo esse período. Aí você descobre lá que o CDI desse período foi 13%. Você deveria ter ganhado 120% de 13%. Você deveria ter ganhado 15%. 15,6%. E aí tá lá na sua conta 12%. Mas quando o cara te entrega 12% na conta ali, você não percebe que o mercado secundário teve esse problema. E você acha que tá tudo bem, ó, eu ganhei, né? Eu coloquei 1.000, saiu 1.012, tá bom, né? 1.012 não, 1.120. Ganhei, né? Beleza, mas eu já vi fazerem isso. Isso aqui é o quê? A pessoa, tá, que tá te ajudando aí nos investimentos, te deixando menos preocupado com a realidade. A realidade é que você não ganha tudo aquilo que você tem quando você vai no mercado secundário e as taxas mudaram para pior para você. A verdade é essa. A verdade é que pode estar num cenário desse, tá? E quando tá num cenário desse, ninguém quer dizer pro outro, olha, você perdeu. Era 120, você rendeu 80%. Era melhor ter colocado qualquer outra coisa, tá? Ninguém quer dar essa notícia, por isso que eu já vi fazerem assim, mostrando 12%, tá? Então, só fique atento a isso, tá? Para fazer as contas aí de CDI mesmo, melhor você pedir. Se você tiver pego um caso desse, se você for esse caso, pede lá quantos por cento do CDI deu, tá? É melhor do que você fazer essa conta, porque seria bem difícil. Tem que pegar o CDI, tem que ser o CDI diário, tá? Não pode ser nem o CDI mensal. Tem que ser o CDI diário, colocar na planilha, pegar a rentabilidade todos os dias, quanto você investiu, considerar imposto de renda e um monte de coisas que é bem complicado. Mas é isso, tá? O vídeo acaba aqui. Era pra gente fazer essa comparação de marcação na curva, marcação a mercado, para você entender. Isso muda agora em 2023, tá? E é isso, tá? Um abraço, até o próximo vídeo. Tá aparecendo aqui do lado, tá? Clica num desses aí, pode te interessar. E a gente se vê lá. Tchau, tchau.